e seja suficientemente informada sobre seus efeitos. Na verdade, o atual projeto do PPCub trata menos da preservação das características que levaram o plano piloto ao patamar de patrimônio cultural da humanidade do que de criar mais facilidades para a produção imobiliária na região mais cobiçada pela indústria da construção civil do território do Distrito Federal. As normas relativas à preservação foram isoladas em inócuas declarações de princípios sem nenhuma efetividade legal, deixando-se os artigos mais eficazes para a promoção das alterações de interesse de segmentos econômicos. Essa deformação não apenas se afasta da ideia essencial de atender às demandas sociais e culturais da atualidade, sem prejuízo da concepção urbanística original, como também acentua os problemas que a concentração de atividades na área tombada provoca. Ao estimular adensamentos e até promover loteamentos em áreas livres do plano piloto, o PPCub contribui para agravar a concentração excessiva da oferta de empregos e da circulação de veículos, pessoas e cargas na região central, em prejuízo dos demais núcleos urbanos do Distrito Federal. Dentre outros graves problemas desse projeto de lei, podemos destacar os seguintes. 1. Loteamento da porção oeste do eixo monumental, permitindo usos questionáveis, como, por exemplo, centros de treinamento. 2. Privatização por meio de concessão pública de lotes da unidade de vizinhança destinados a escolas e equipamentos públicos dentro das superquadras e nas entrequadras. 3. Transformação de clubes em hotéis na orla do Lago Paranoá, que darão lugar a condomínios residenciais fechados com o metro quadrado mais caro de Brasília. 4. Não há ações concretas para viabilizar e requalificar o acesso público à orla do Lago Paranoá. 5. Permite a alteração de grandes áreas de forma vaga, sem estabelecer parâmetros, o que resulta em cheque em branco para a cidade ser planejada posteriormente por decretos. 6. Não atende às recomendações da Unesco de criar uma gestão compartilhada, instância única de preservação em contato estrito com o IPHAN. Ao contrário, cria mais instâncias de conselhos e câmaras técnicas, complicando as decisões estratégicas. 7. Não estabelece parâmetros para 901 Norte, desconhecendo os pareceres do IPHAN que já se posicionaram quanto às normas ali condizentes. 8. O GDF ignora, desde o início de 2012, a recomendação 36 da missão da Unesco, que solicitou a paralisação do PPCub e a sua revisão por comissão com presença da UNB, IPHAN, IAB, ICOMOS e sociedade civil. Por fim, e talvez o mais importante, porque dificulta a compreensão sobre as graves alterações propostas, tá? O PPCub não apresenta nem ao menos uma tabela comparativa entre a situação atual e aquela que resultaria das alterações de uso e de gabarito constantes no projeto de lei. Por isso, as entidades e pessoas físicas abaixo assinadas reivindicam a paralisação na tramitação do presente projeto de lei complementar que permita um debate sério e público, esclarecendo os porquês e intenções acerca de tantas mudanças que ferem e ameaçam a preservação e qualidade de vida de nossa cidade. Assinam IABDF, Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Distrito Federal, SINARC-DF, Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal, IHG-DF, Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, a Universidade Católica de Brasília, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, o Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, o Movimento Rodas da Paz, o ICOMOS, Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o Conselho Comunitário da Asa Sul, o Movimento Urbanistas por Brasília, o professor Ben Schwarzberg, conselheiro do CONPLAN, representante da UNB, e o arquiteto Paulo Henrique Paranhos, conselheiro do CONPLAN, representante do IAB-DF. Dito isso,
ficam as seguintes perguntas. Como a CEDAB explica a aprovação do projeto PPCUB na vigência de decisão judicial que determinou a suspensão das atividades do Complano? Como o PPCUB foi enviado à Câmara Legislativa do Distrito Federal sem a devida anuência do IFAM? Qual a justificativa para a criação de lotes no eixo monumental oeste? Quais os setores em que o PPCUB permite criar lotes em áreas públicas? Isso tudo tem que ser claro, tem que ser evidente. Quais são os setores em que o PPCUB permite aumento de gabarito? Quais são os setores em que o PPCUB permite alterações de uso? E, por fim, quais são todas as alterações previstas para a Orla do Lago, setores de clubes e setor de hotéis e turismo? Obrigado.